Sabe aquele ditado, se melhorar estraga? Pois é, Hollywood ouviu isso e levou a sério. Só que ao contrário. Pegaram filmes perfeitos e resolveram enfiar continuações que ninguém pediu. Resultado? Uma coleção de lixos que mancham até o original. E hoje, no Cinefluência, a gente vai ver algumas dessas bombas cinematográficas. E para abrir a lista, nada melhor do que um clássico do fracasso. Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. Quer dizer, continuação? Reboot? Sequência? Nem o próprio filme sabe o que ele é. Só sei que trouxeram Nicolas Cage de volta, botaram fogo no crânio dele e falaram: vai, faz umas caretas aí que a gente chama de atuação. A trama é basicamente um joguinho de videogame dos anos 2000. Leve o garoto da profecia do ponto A até o ponto B. Repete isso mais umas 10 vezes e pronto, você já viu o filme inteiro. Zero emoção, zero profundidade. O Johnny Blaze continua naquele dilema: não quero ser um motoqueiro, mas vou ter que ser. O problema é que isso já tinha sido explorado no primeiro filme. Aqui parece replay mal feito. E falando em vilões, no primeiro ainda tínhamos o Mefistófeles e o Coração Negro. Genéricos, mas pelo menos tinham presença. Já no Espírito de Vingança, os antagonistas parecem figurantes de seriado barato. O próprio Rei do Inferno parece mais um vilão de Power Rangers do que ameaça demoníaca. Cadê o peso dramático? A direção ficou com conta dos caras de Adrenalina, Crank, conhecidos por câmera doida, cortes frenéticos e movimentos radicais. Legal em teoria, mas aqui virá um clipe caótico cheio de fogo digital mal renderizado. Sério, em alguns momentos parece que a gente tá vendo um videoclipe de heavy metal feito no Movie Maker. Agora, o Nicolas Cage? O Nicolas Cage. A gente ama ele por ser maluco, mas aqui parece que ele tomou um energético possuído. Tem cena que você fica em dúvida se ele tá interpretando o Johnny Blaze ou se tá ensaiando para o campeonato mundial de caretas demoníacas. Difícil sentir o drama do personagem quando você só consegue rir das expressões dele. No fim, o filme não expande nada do universo, não aprofunda o personagem, ignora a mitologia do primeiro e ainda enterra de vez a chance do Motoqueiro Fantasma brilhar no cinema. Resumindo, era para ser um reboot de respeito, mas acabou sendo o velório oficial do herói nas telonas. É impossível falar de continuações tenebrosas sem citar Mortal Kombat: A Aniquilação. Aliás, esse filme já virou figurinha carimbada em qualquer lista de piores sequências, piores adaptações de games, enfim, tá sempre lá. Não tem como fugir. A história? Caótica. Parece que jogaram um monte de personagens no liquidificador e apertaram o botão confusão. A narrativa não se desenvolve, os diálogos são risíveis e cada cena dá a impressão de que o roteiro foi escrito num guardanapo 5 minutos antes da filmagem. Mãe, você está viva. Pena que você vá morrer. Olha que diálogo merda. E os efeitos visuais? Meu amigo, desde a primeira cena já parece um jogo bugado de PlayStation 1. O CGI é tão mal feito que em certos momentos você se pergunta: isso é um filme? Ou uma animação de sábado de manhã esquecida nos arquivos da TV Manchete? O ápice da vergonha alheia chega na luta final, quando Liu Kang e Shao Kahn se transformam em monstros digitais que fariam inveja a qualquer GIF mal renderizado de internet discada. Mas era os anos 90, não tinha tecnologia? Beleza, mas se não dá pra fazer, não faz. Aí é que tá. Outros filmes da época já tinham efeitos decentes. Aqui parece que o estagiário do Windows 95 foi o responsável pelo 3D. E não é só o visual. As atuações são dignas de novela das 6 em dia ruim. O elenco principal do primeiro filme até pulou fora. Raiden, Sonya e Johnny Cage foram substituídos. E o caso do Johnny Cage é tão bizarro que eu tenho certeza que o ator olhou o roteiro, riu e disse: me mata logo na primeira cena, não quero estar nesse barco afundando. Pra piorar, o filme nem consegue ser fiel ao game que inspirou, Mortal Kombat 3. Era pra ser fanservice, mas virou fã desperdício. Personagens aparecem só pra dar um oi e sumir em seguida, como a Shiva, que é derrotada de um jeito tão patético que você até se pergunta: valia a pena gastar maquiagem e figurino pra isso? Nos bastidores, o negócio também foi um caos. Cronograma apertado, produção corrida, problemas de direção. O resultado foi exatamente o que a gente viu: um festival de tosqueira que só serve hoje pra quem gosta de rir de filmes ruins. Resumindo,
Mortal Kombat: A Aniquilação conseguiu a façanha de errar em absolutamente tudo. Ele não só estragou o legado do primeiro filme, como virou referência mundial de como não se faz uma sequência. Se tem um filme que já nasceu desnecessário, é Coringa, Delírio A2. Sério, dava até pra botar no pôster. Ninguém pediu, mas a gente fez assim mesmo. As críticas foram quase unânimes. Uma continuação arrastada, chata, frustrante. Parece que o diretor pegou todo o impacto sombrio e pesado do primeiro Coringa e pensou, e se a gente transformasse isso em um musical? Resultado, ao invés de tensão psicológica, a gente ganhou coreografia. Ao invés de drama, playback. Se eu quisesse ver gente cantando sobre sofrimento, eu ligava o YouTube e assistia clipe da Adele. Claro, tem pontos positivos. O Joaquin Phoenix continua brilhante e a Lady Gaga até segura bem nas partes musicais. A fotografia também é linda, cheia de cores e ângulos de encher os olhos. Só que, convenhamos, fotografia bonita não salva roteiro capenga. É como colocar a cereja em cima de um bolo cru. E o roteiro... o roteiro parece um labirinto sem saída. Não tem ritmo, não tem condução, não tem o peso que o primeiro filme tinha. O público entra esperando um soco no estômago e recebe um karaokê no porão. É frustrante porque o primeiro Coringa tinha aquela atmosfera única, pesada, quase sufocante. Aqui, essa essência simplesmente some. Comparado ao original, Delírio A2 parece até paródia. O impacto sumiu, o protagonismo ficou difuso e o tal romance musical mais parece um experimento de laboratório mal sucedido. E por mais que a Gaga tenha se esforçado, não dá pra ignorar que a mistura não funciona. Resumindo, esse filme é a prova viva de que tem coisas que é melhor deixar quieto. O primeiro Coringa foi um marco, um filme que deixou cicatriz na cultura pop. Já o segundo, bom... O segundo é aquele parente inconveniente na festa que insiste em cantar no karaokê depois de beber demais. Se você nunca viu, não se preocupa, não tá perdendo nada. Fica só com o primeiro na memória. Esse sim vale a pena. E agora vamos falar de um caso que dói na alma. Apertem os cintos, o piloto sumiu 2. Porque se o primeiro filme é uma das maiores obras-primas da comédia pastelão, a continuação é basicamente um parente distante tentando contar as mesmas piadas, só que sem graça. O maior problema já começa nos bastidores. O trio genial Z.A.Z., David Zucker, Jim Abrahams e Jerry Zucker não teve nada a ver com a sequência. E sem eles, meu amigo, é como tentar fazer Chaves sem o Chespirito. O resultado? Um roteiro sem alma, sem timing e sem a inteligência do original. Quem assumiu a bronca foi Ken Finkelman, que aparentemente achou que bastava copiar o primeiro filme. Só que ele esqueceu de um detalhe: repetir fórmula sem criatividade é receita para o desastre. As piadas são recicladas, os flashbacks desnecessários e o humor parece... cansado. Aquele frescor inocente e perspicaz do original simplesmente evaporou. E a ausência de Leslie Nielsen, que tinha roubado a cena no primeiro, só afundou mais ainda a coisa. Porque, sejamos honestos, o cara transformava até piada ruim em ouro. Sem ele, o filme perde carisma e fica sem aquele peso cômico que sustentava o absurdo. Para completar, ainda inventaram os efeitos 3D meia boca que não serviram para nada além de envelhecer mal. Sabe aquela tentativa de parecer inovadora, mas que acaba soando como exagero? Pois é, isso mesmo. O público e a crítica não perdoaram. Enquanto o primeiro tem gloriosos 97% de aprovação, a sequência amarga com apenas 42%. Diferença gritante e merecida. Resumindo, o primeiro Apertem os Cintos é aquele clássico eterno que você pode rever 1000 vezes e sempre vai rir. Já o segundo... Bom, o segundo é aquele DVD que você encontra na prateleira de promoções por R$ 1,99 e ainda pensa 2 vezes antes de levar. E para fechar com chave de ferrugem, temos Velocidade Máxima 2. Um filme tão desnecessário que até a Sandra Bullock tem vergonha de ter feito parte dele. Literalmente, ela já disse que considera essa sequência um dos piores momentos da carreira dela. E eu não culpo. O primeiro Velocidade Máxima tinha uma ideia simples e brilhante. Se o ônibus baixar de certa velocidade, ele explode. Pronto, tensão pura, adrenalina, cinema pipoca no seu auge. Já no segundo, alguém teve a genial ideia de colocar a história em um navio. Sim, um cruzeiro.
Só que, detalhe, navios não têm velocidade máxima, eles se arrastam. É como tentar fazer um filme chamado Fúria em câmera lenta. E olha, Keanu Reeves fez muito bem em pular fora dessa. No lugar chamaram Jason Patric, que até se esforça, mas não tem metade do carisma. A química que Keanu Reeves tinha com Sandra Bullock no primeiro simplesmente desaparece. É tipo trocar café forte pro chá de camomila. E o vilão? William Dafoe, um ator incrível, mas aqui preso a um personagem com motivação tão fraca que parece vilão de desenho animado de sábado. Ele não assusta, só parece meio caricato, sabe? As cenas de ação, que deveriam ser o coração do filme, se arrastam tanto quanto o navio. O clímax com o navio colidindo no cais tinha tudo para ser épico, mas dura tanto que mais parece um estacionamento em câmera lenta. Não é adrenalina, é pura enrolação. Sandra Bullock, que foi o brilho do primeiro filme, aqui fica relegada a piadinhas forçadas e uma personagem caricata. É triste ver tanto talento desperdiçado numa trama que não leva a lugar nenhum. No fim das contas, Velocidade Máxima 2 falha em absolutamente tudo que uma sequência deveria fazer. Não expande a ideia original, não evolui os personagens, perde o carisma do elenco e troca a adrenalina por um passeio de escuna com música ambiente e lanchinho incluso. Você entra esperando adrenalina e sai perguntando: era só isso? E assim a gente fecha essa lista de continuações que ninguém pediu e que só serviram para enterrar filmes incríveis. Hollywood tem esse talento, transformar ouro em latão pintado. Agora é com você. Comenta aqui qual dessas bombas você sobreviveu assistindo e se eu deixei alguma aberração de fora. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse show de horrores?